Fala, gente, tudo bem? Desde que eu criei esse canal, eu sempre quis fazer esse vídeo. Eu adoro esses temas que são um pouco mais polêmicos e polarizados. Então, nesse vídeo, eu vou explicar o que a ciência já encontrou relacionado ao papel da espiritualidade e da fé no processo de cura das pessoas. Esse vídeo não tem o papel de evangelizar ninguém. Muito pelo contrário, eu não vou entrar no mérito da minha própria religião e aqui eu vou abordar com uma visão científica do assunto. Porque hoje, cada vez mais a espiritualidade é encarada como uma ciência que ainda tem muito para evoluir nos próximos anos. Esse vídeo está muito interessante, tanto se você é ateu, agnóstico ou religioso. Eu vou falar sobre os principais aspectos médicos no assunto e a fisiologia de como funciona o corpo de uma pessoa espiritualizada. É lógico que a gente vê muito mais vantagens do que desvantagens, mas em alguns casos, a forma como a pessoa encara a fé pode atrapalhar muito o tratamento e a cura desse doente. E eu vou explicar mais pra frente sobre isso e como escapar dessa armadilha. Então, se você acha alguém que pode gostar desse conteúdo, não esquece de compartilhar. Então vamos lá? O primeiro ponto que a gente precisa conversar é esclarecer a diferença entre religião, fé e espiritualidade, para ninguém se confundir no que eu vou falar daqui para frente. Porque, como eu disse, esse vídeo não é sobre religião, mas sim sobre a fé e a espiritualidade. Bom, mas então o que é a fé? A fé geralmente se refere a uma convicção ou confiança em algo ou alguém, muitas vezes sem a necessidade de evidências empíricas. Ela não é necessariamente ligada à religião. Ela pode ser uma coisa pessoal e individual, sem práticas ou rituais organizados. Ela pode ser associada a uma confiança em princípios e ideais. Por exemplo, você pode ter fé na medicina. Já a espiritualidade é uma busca pessoal por um significado da vida, por uma conexão com o todo, que pode ser entendido como divino, a natureza ou o universo. Ela pode envolver práticas de meditação, oração e contemplação, e muitas vezes ela enfoca o desenvolvimento pessoal e a realização interior. Ela é mais individualizada e não precisa também de uma estrutura organizacional. Já a religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e adoração que gira em torno de uma ou mais divindades ou princípios sagrados. Ela é geralmente comunitária e institucional, com tradições compartilhadas, escrituras sagradas, dogmas e a presença de líderes ou organizadores religiosos. A fé e a espiritualidade fazem parte das religiões, mas a pessoa ela pode ser espiritualizada e ter fé mesmo sem pertencer a nenhum credo. Tudo bem, gente? Portanto, a religião é um caminho para a espiritualidade, mas não é o único. Mas como a espiritualidade e a fé ajudam na cura de uma doença? Primeiro, vamos falar dos aspectos psicológicos, comportamentais e sociais. E depois eu vou aprofundar na fisiologia. O primeiro ponto que a gente precisa entender é sobre a adesão do paciente com o tratamento médico. Se você tem algum familiar ou amigo que não ajuda no tratamento, sabe bem do que eu estou falando. Não adianta nada você ter acesso aos remédios e tratamentos mais modernos se você não aceita o tratamento. Então, as pessoas com uma espiritualidade e fé elevada, geralmente elas têm uma aceitação maior sobre a doença e com isso, elas colaboram com mais facilidade ao tratamento, de uma forma mais otimista. Conforme a gente vê na nossa vivência médica, e encontra em alguns trabalhos científicos, para muitos pacientes, a fé ela dá um sentido de propósito e direção na vida, ajudando a encontrar significado nas suas experiências de doença. Isso costuma ser muito mais importante quanto mais grave e crônica for a doença. Além disso, a fé ela dá um sentimento de esperança, positividade e sensação de controle nessas pessoas. Pode parecer besteira, mas eu sempre reparo a evolução dos meus pacientes, entre aqueles que têm fé e os que não têm. E olha que eu sou ortopedista, eu não sou psiquiatra. Por exemplo, se a pessoa já chega duvidando do tratamento, ela inconscientemente vai fazer o possível para se afirmar
e reforçar que estava certo. É uma psicologia negativista que sempre olha as coisas pelo lado ruim e procura se auto-sabotar. A pessoa, ela não quer fazer a fisioterapia porque incomoda, dói, porque não tem paciência, não quer mudar a alimentação e os hábitos de vida e assim por diante. Já a pessoa com fé, ela consegue enxergar que aquele sacrifício ele tem um propósito maior, mesmo que seja fé no tratamento e em voltar a fazer o esporte que ela gostava. As pessoas mais espiritualizadas dificilmente elas são vitimistas e elas têm uma resiliência muito maior para enfrentar obstáculos e elas conseguem enxergar os tratamentos como etapas no processo da cura. Ainda nessa linha de colaboração do tratamento, a gente não pode esquecer do efeito psicológico social de pertencer a uma comunidade e também a ajuda dessas outras pessoas que fazem parte da mesma comunidade com valores e crenças que são incomuns. Como eu combinei que eu ia explicar do efeito da espiritualidade no corpo, eu não vou ficar me estendendo muito nisso, mas essa parte ela é fundamental no tratamento de qualquer doença e eu vou retomar com esse conceito quando eu for explicar quando que a fé ela pode trazer algum perigo. Então vamos lá. Qual é o efeito fisiológico ou biológico da espiritualidade no nosso corpo no processo da cura? As pessoas com uma prática regular de meditação, oração e outras atividades espirituais induzem a um estado de relaxamento do corpo e sensação de bem-estar. Alguns estudos encontraram nessas pessoas níveis mais baixos de ansiedade e depressão. Além disso, encontraram também nas pessoas mais espiritualizadas uma tolerância maior à dor, uma melhora da imunidade, diminuição da pressão arterial e de doenças cardiovasculares. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou um documento bem completo sobre o assunto e eu estou colocando o link aqui na descrição. Conforme eu comentei no começo do vídeo, hoje a espiritualidade é encarada como uma ciência e existem vários centros de referência no assunto, como no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. As atividades espirituais, como a meditação e a oração, por exemplo, elas aumentam a liberação de dopamina e serotonina no cérebro, que estão relacionadas com a sensação de bem-estar. Além disso, essas pessoas têm uma modulação do sistema autonômico, diminuindo a atividade do sistema simpático e aumentando a do parasimpático. Ou seja, elas diminuem a liberação de neurotransmissores e hormônios de luta e fuga, como a adrenalina e a noradrenalina, que acabam aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. E elas aumentam também a liberação da acetilcolina, que acaba diminuindo a frequência cardíaca, entre outras atividades, prevenindo assim doenças cardiovasculares. Além disso, as pessoas mais espiritualizadas têm um nível de cortisol mais baixo, que é outro hormônio relacionado ao estresse e à imunidade. O cortisol é um tipo de corticoide e os corticoides em excesso, eles podem diminuir muito a imunidade da pessoa, podendo ser ruim na recuperação de doença, principalmente infecciosas. Tem um traço de comportamento presente nas pessoas mais espiritualizadas que também tem um papel fundamental na saúde, que é a noção de autocuidado. Elas costumam dar mais valor para o próprio corpo e saúde, comendo melhor, praticando mais atividade física e evitando comportamentos destrutivos e vícios, como o abuso do cigarro, do álcool e de outras drogas. E por conta disso, acabam tendo uma saúde melhor. Olha, gente, uma observação rápida aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu convido para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Tudo bem? Bom, mas como que a pessoa com mais espiritualidade ela tem menos dor também? Então, eu vejo duas razões para isso. Uma que é a relação da diminuição da ansiedade e depressão, que eu já expliquei em vários outros vídeos. Ela tem uma relação direta. Alguns dos neurotransmissores que eles estão envolvidos nessas doenças, eles são os mesmos que estão envolvidos na modulação da dor pelo nosso sistema nervoso. A segunda interpretação que eu faço é como a pessoa encara a dor. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu, por exemplo, eu gosto muito de treinar. Então, como eu associo a dor muscular com um aumento de força e hipertrofia, quando eu fico dolorido depois de um treino, eu não fico incomodado. Eu até gosto. Então, as pessoas com mais fé e espiritualidade, elas podem encarar muitas vezes a doença e a dor como parte de um processo de evolução e cura.
Entendeu, gente? Então, antes de falar quando a espiritualidade e a fé elas podem ser um perigo, eu gostaria de saber o que vocês estão achando desse conteúdo. Deixa aqui a sua curtida ou seu comentário. Então, existem duas situações que eu vejo que a fé da pessoa ela pode não só ajudar, como ela pode prejudicar a saúde dela. Geralmente está relacionada ao fanatismo, negacionismo e assim depositando a responsabilidade apenas em Deus. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que, por conta de um fanatismo religioso, elas acabam se preocupando mais com a forma de pensar dos outros do que com si mesmo. Aqui eu não estou falando de uma pessoa altruísta, eu estou falando de pessoas que até batem boca tentando impor a própria doutrina. Isso, gente, não é nada saudável. Além disso, muitas vezes levam a vida a tão a ferro e fogo que levam a uma vida estressante sem os benefícios da espiritualidade. Em algumas circunstâncias também, a fé faz algumas pessoas negarem ajuda médica, contando apenas com a intervenção divina e um milagre para cuidar das doenças. Se você realmente é uma pessoa de fé e religiosa e algum dia pensou assim, pensa que Deus pode estar tentando te ajudar através de alguma pessoa que ele colocou em seu caminho, como no caso um médico, uma enfermeira e assim por diante. Bom, mas isso também não vale só para quem é religioso, né? Pode parecer besteira, mas eu já vi mais de um caso de paciente orientado e com dinheiro tratando câncer só com ozonioterapia. Tudo bem? É mais comum do que vocês imaginam. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam de compartilhar com outras pessoas. Vamos melhorar a comunicação da ciência com a religião. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!